Senhor, quero aqui aproveitar que os irmãos estão em pé. Texto do qual foi escolhido para esse trabalho, Evangelho segundo escreveu apóstolo João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu apóstolo João, capítulo de número 10. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Amém, meus irmãos? Vou ler para a gente ganhar tempo. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Ainda com a Bíblia aberta, podeis vos assentar, meus irmãos. Quero nessa noite louvar a Deus pela alegria de poder mais uma vez retornar a esta casa. É sempre uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao convite que foi me feito. Louvar a Deus pela vida do pastor desta congregação, pastor Adeildo Passo. Obrigado, meu amigo, por mais uma vez conceder e essa oportunidade de ocupar esta tribuna. A irmã Sueli e a toda a liderança dos adolescentes, que Deus possa abençoar a vida de vocês e toda essa juventude. A cada um dos irmãos aqui. Estou acompanhado hoje da minha esposa, estou contrariando ela. Eu estava aperreado porque minha esposa começou a trabalhar e hoje ela conseguiu, ela sai 7 horas do trabalho, ela trabalha de segunda a sábado e ela me deixa nos nervos, que eu fico muito ansioso. Eu tenho problema com ansiedade e propício até isso, né? Eu tenho problema com ansiedade, a minha esposa sabe disso e eu fico ansioso, eu sou muito sistemático, né? Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o irmão Messias, que sempre que pode estar comigo, me acompanhando. Nós nos conhecemos ali na Esteadec, nós estudamos juntos teologia. Estou acompanhado também do meu filho Levi, né, que só tem 3 meses, né, não parece, mas tem só 3 meses. Hoje eu tive que deixar o meu outro filho em casa, ele está fazendo um tratamento, final de mês vai fazer uma cirurgia, e ele está com os 2 pés engessados, então por causa da dificuldade de locomoção eu não trouxe ele. Desde já apresento a minha família na oração da igreja, que a igreja possa estar orando pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, porque creio que o Senhor dará a vitória. Quero aqui trazer também a saudação do meu pastor, o pastor Ivo Frazão, meu dirigente ali da congregação do Eldorado dos Carajás. E também dizer aos irmãos que eu consegui, irmã, trazer as tortinhas, tá bom? Se os irmãos quiserem nos abençoar, está ali, nos procure depois do culto. Amém? O evangelho escrito pelo apóstolo João, ele é singular. Os irmãos tenham paciência, redobre muito a sua atenção. Se o irmão tiver dificuldade de ouvir, fala, dá um sinal aí que eu aumento a minha voz. Eu sei que está uma provação aí fora,
mas Deus nos dará vitória nessa noite. O evangelho escrito pelo apóstolo João, ele é singular. Ele é diferente dos demais evangelhos. João, ao escrever na pessoa de Jesus, acerca da pessoa de Jesus, ele traz neste evangelho universal a natureza divina de Cristo. Ele trata na pessoa de Jesus como Filho de Deus, como divino. E ele escreve trazendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele traz na sua escrita, propositalmente, 7 sinais, ou 7 marcas, que mostra que Cristo é Deus. Esses 7 sinais é acompanhado por 7 sermões de Jesus. Que dentro desses 7 sermões, Jesus faz 7 declarações. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele faz essas declarações mediante dentro dos seus sermões, decorrido sempre de um sinal. O primeiro sinal que Jesus fez no seu ministério, está retratado aqui no Evangelho de João, é quando ele transforma a água em vinho, mostrando a sua natureza de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Então, quando nós olhamos no capítulo 10, onde Jesus vai trazer um sermão decorrido de uma situação que aconteceu. Jesus, ele então cura um cego de nascença, ao cuspir no chão e transformar lodo e colocar nos olhos e passar nos olhos daquele cego de nascença e mandar aquele jovem lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Então aquele homem, ele é curado, ele recebe o milagre, ele passa a enxergar. Mas há um tumulto, porque era dia de sábado. E se tinha uma coisa que os religiosos da época detestavam, odiavam em Jesus, era quando ele fazia milagres no dia de sábado. Porque uma coisa eu aprendi, religioso se preocupa com coisas, salvo se preocupa com pessoas. Enquanto os salvos se preocupam com pessoas, o religioso se preocupa com seus dogmas, com suas tradições, com coisas fúteis e passageiras. Então eles estavam preocupados mais com a guarda do sábado do que com aquele cego de nascença passar a enxergar. Então ele é levado a interrogatório, ele e sua família, e todos nós já conhecemos o contexto. Só que acontece uma coisa, no versículo 34 e no versículo 35, aquele homem é expulso da sinagoga. Ele é expulso da sinagoga mediante a declaração daquele homem ao ser questionado na pessoa que fez aquele milagre na vida dele. Então ele é expulso, ele se irrita com a declaração daquele homem, então ele é expulso da sinagoga. Jesus encontra aquele homem fora da sinagoga e então se revela para ele, ao qual ele fala o seguinte no versículo 36, o homem respondeu, quem ele é, Senhor, para que eu possa nele crer? Diante de uma pergunta que Jesus faz àquele homem, acreditas tu no Filho de Deus? Então ele pergunta quem ele é, para que eu possa crer nele. Então Jesus falou para ele, Senhor, eu creio, e prostrando-se diante de Jesus, o adorou, diante da declaração de Jesus para aquele homem, ao dizer que ele estava vendo o Filho de Deus. Então aquele homem se prostra. Mediante a esse contexto, então Jesus começa a discursar para aquele povo, dizendo o seguinte, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e salteador. Então Jesus começa a apresentar para eles, do versículo 1 ao versículo de número 6, o relacionamento do pastor e das suas ovelhas. Ele começa dizendo que existe uma porta onde o pastor entra para ter acesso ao aprisco.
E aquele que não entra por esta porta e tenta adentrar de uma outra forma, por um outro caminho, esse não é pastor, este é ladrão e este é salteador. Fazendo menção aos fariseus e saduceus que usurparam a autoridade dos pastores sobre a nação e exigiam que o povo os seguisse. É interessante olhar o contexto histórico daquela época. Depois do exílio da Babilônia, surgiu algumas seitas derivadas, segmentadas do judaísmo. E essas seitas, como o fariseísmo, como os saduceus, como os essênios, como os doutores da lei, os herodianos, e dentre outros, eles estavam usurpando a autoridade pastoral, para exigindo da nação de Israel que seguisse suas tradições, que seguisse seus ensinamentos. Então é para eles que Jesus está dizendo: eles não passam de ladrão e de salteador. O bom pastor não. O pastor, ele entra pela porta, pelo aprisco das ovelhas. Então, mostrando, dando a ele a sua entrada para este mundo, que ele veio de uma forma que corresponde com as escrituras sagradas. Jesus veio como as escrituras indica que o verdadeiro pastor viria. Os profetas profetizaram, a lei apontou para ele, as poesias dos salmos apontaram para esse pastor. Observe uma coisa, no versículo de número 2, ele fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo 3, para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é este porteiro? Este porteiro faz menção a João Batista, que é o precursor, que veio antes do Messias, anunciando a sua vinda, ao qual ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um, e esse está chegando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para esse Jesus está dizendo: o porteiro abre a porta do aprisco das ovelhas para o pastor, mostrando que Jesus veio conforme as escrituras indicaram que ele viria. E coisa interessante no versículo 3, porque Jesus começa dizendo o seguinte: as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Sabe qual é a diferença do bom pastor para ladrão e salteador? Que quem é ovelha deste aprisco conhece a voz do verdadeiro pastor. Quando ele entra no aprisco, quando a presença de Jesus entra na casa, quem é ovelha conhece a voz dele. Eu estou ministrando aqui neste altar, eu estou aqui transmitindo e expondo o texto, mas quem é ovelha reconhece a voz do pastor que está falando ao seu coração nessa noite. E uma coisa eu quero deixar claro aqui: além de você conhecer a voz dele, ele chama cada um pelo nome. Eu posso não saber o nome dos irmãos, mas uma certeza você pode ter nessa noite: ele te conhece pelo nome, sobrenome, o endereço da tua casa, as tuas situações que ninguém conhece. Ele te conhece. Ele conhece as tuas dores, ele conhece os teus temores, ele conhece os teus desafios, ele conhece as tuas labutas, ele te conhece e te chama pelo nome. Aleluia, aleluia. E ele começa: e depois de conduzir para fora a que lhe pertence, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhece a sua voz. Há uma juventude aí fora, há um povo aí fora,
cego, seguindo a líderes aí fora, seguindo as seitas, religiões. Hoje nós vemos uma juventude que crê em tudo, mas não conhece a voz do bom pastor. Há uma geração aí fora que ouve de tudo, ouve digital influente, ouve qualquer pessoa que se apresenta na internet, mas nessa noite Deus está dizendo: ouça a voz do verdadeiro pastor, que vai à tua frente, que guia você para o caminho da vida eterna. Se você pesquisar e se você entrar hoje, buscar, você vê uma multidão sendo guiada por ladrões e salteadores. É pessoas sendo conduzidas por lideranças políticas. São pessoas cegas sendo conduzidas por lideranças religiosas. São pessoas cegas sendo lideradas por homens terríveis, maldosos, por homens que não temem a Deus. Vemos uma geração perdida, vemos jovens perdidos aí fora, sendo guiados ao matadouro. Olha a diferença interessante no versículo de número 10, que é o texto tema para este trabalho, vai dizer o seguinte: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Olha que coisa interessante. Ele apresenta 3 personagens neste texto. Ele apresenta 3 personagens dentro desse contexto. O primeiro é o lobo, o segundo é o mercenário e o terceiro o bom pastor. O lobo tira a vida das ovelhas, o mercenário usufrui das ovelhas, mas o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu vou repetir isso para você não esquecer. O lobo, a intenção do lobo é tirar a vida das ovelhas, do mercenário é usufruir das ovelhas, mas o bom pastor, ele diz: eu dou a vida por você, eu dou a minha vida por você, eu entrego a minha vida por vocês. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Há um texto em Marcos capítulo 6, versículo 36, se eu não me engano, Marcos capítulo 6, versículo 34, quando Jesus vê aquela multidão indo atrás de Jesus, Jesus se lamenta, fica triste, olha para aquela multidão e diz o seguinte: ele olha e vê como ovelhas que não tem pastor, desgarrada, perdida pelo caminho. Mais uma hora na vida, eu e você estávamos que nem essas ovelhas, perdidas lá fora, numa vida de miséria, mortos em nossos delitos e pecados, mas o bom pastor deu a vida para que hoje pudéssemos estar no aprisco dele, tendo vida e vida com abundância. Que vida foi essa que ele deu? Primeiro, versículo de número 18, foi voluntária. Ninguém forçou a ele dar essa vida. Olha o que diz o versículo 18: ninguém a tira de mim, antes eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retorná-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Ele está dizendo: eu me voluntariei para dar a minha vida por você. Eu não sei se alguém ofereceu algo desse tipo para você. Eu não sei quem teria coragem de dar a sua vida por você, mas ele voluntariamente disse: está perdido, está na miséria, está morto em seus delitos e pecados, mas eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou dar a minha vida por eles. Segundo, versículo de número 11, que é o versículo que nós terminamos a leitura, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele usa isso 2 vezes. No versículo de número 15, olha o que ele diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. É mais ou menos assim, ó, isso aqui é maravilhoso. Ele está dizendo: ao mesmo tempo que eu sou o bom pastor,
ao mesmo tempo que eu guio vocês, ao mesmo tempo que eu guardo vocês, porque uma coisa de um relacionamento da ovelha, irmãos, você precisa entender o seguinte, que é um animal muito dependente, é um animal muito dependente. A ovelha não é que nem os outros animais que podem ser adestradas, não, são dependentes, em sua natureza são dependentes, e elas dependem do cuidado do pastor. Por isso o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me falte. Na versão original está escrito assim, tu não me faltes. Ou em outras traduções mais aplicadas para o dia de hoje, poderia dizer, eu não preciso de mais nada. Ele é. Tem gente que interpreta errado isso aqui. Ele é. O salmista está dizendo, se Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não dependo de mais nada. Por quê? Porque Ele me guia em verdes pastos, leva minhas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele é o meu pastor. Ele é meu pastor na alegria, Ele é meu pastor na dor, Ele é o meu pastor quando eu estou sorrindo, Ele é meu pastor quando eu estou chorando. Ele é em todas as circunstâncias da minha vida. É Ele quem me guia, é Ele quem me orienta, é Ele quem me guarda. Ele. E quando Jesus fala, dou a vida pelas ovelhas, ao mesmo tempo que Ele é o bom pastor, ao mesmo tempo que Ele nos guarda, que Ele nos guia, que Ele nos protege dos lobos devoradores, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele substituiu. Tem gente que não entende, para de ouvir essas mensagens que vocês têm ouvido na internet. Para, que tem inchado o seu ego, ao ponto de ouvir uma mensagem como essa e às vezes não entender o que é essa palavra substituição. Ele substituiu a cada um de nós na cruz. Se nós hoje temos vida, se nós hoje nos estamos neste lugar, se nós hoje nos podemos glorificar a Deus, se nós hoje podemos ter a certeza de morar com Ele no céu, é porque Ele deu a sua vida por nós. Você não entendeu? Você era um miserável, pobre, cego, nu, inimigo de Deus, mas Ele disse, eu vou dar a minha vida por eles, eu vou substituir eles lá na cruz. Isaías capítulo 53, e Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, sobre Ele estava todas as nossas transgressões, sobre Ele estava todos os nossos pecados. Ele se fez pecado para que a gente pudesse hoje ter vida. Aí a gente vê mensagens que massageiam o seu ego, que faz você aqui questionando, dizendo o seguinte: irmão, o que você achou do culto? Irmão, o que você achou do culto? Como se o culto fosse para mim, como se o culto fosse para você. Não, nós estávamos desgarrados, perdidos, sendo devorados por lobo, sendo assaltado e roubado por mercenário, por líderes fanáticos religiosos ou qualquer outra coisa. E veio o bom pastor e ele ecoou a sua voz, e você ouviu a voz dele, e você ouviu a voz dele. É por isso que você está aqui. Ele deu a sua vida de forma voluntária. E também Ele substituiu com a sua vida pela nossa na cruz. Versículo de número 7. Há uma coisa interessante. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro,
Eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, eu achei isso fascinante. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Tem pessoas que estão seguindo dogmas, religiões falsas, religiões que não levam a Deus, religiões que não levam à salvação. Tem pessoas, como eu já falei, acreditam em tudo. Tem pessoas que acham que para ser salvo e para ter vida e vida eterna, precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí vem Jesus dizendo o seguinte, porque Jesus está falando diante de líderes religiosos, de fariseus, de saduceus, que colocavam sobre o povo tradições, jugo pesado, com a esperança de... E olha no versículo, capítulo 11 de Mateus, versículo de número, se eu não me engano, de 25 adiante, acho que 28, 29, e ele fala o seguinte, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando para um povo que estava sobrecarregado por um jugo que os líderes religiosos colocaram. E quantas vezes a gente não expulsa a gente do nosso meio? Deixa eu falar uma experiência. Isso me chocou quando eu era um jovem, um adolescente. Tinha acabado de sair do ensaio dos jovens no domingo, lá eram os domingos. E eu saí do ensaio dos jovens na rua e chegou um jovem lá de bermuda, só para vocês verem como que é na minha época lá no Nordeste. E ele falou que iria para o céu. E eu ouvi um amigo meu dizendo, olha, está dizendo que vai para o céu de bermuda. Quantas pessoas a gente tira da igreja por questões de coisas? Porque não está de acordo com aquilo que eu acho ser certo. Quantas vezes colocamos sobre jovens, isso aqui é interessante, é muito importante, sobre jovens e adolescentes que estão em desenvolvimento, crescendo, jugo pesado de dogmas religiosos, dogmas religiosos nosso, não tem nada a ver com o ensino bíblico, e colocamos sobre o ombro do jovem, de um adolescente, sobrecarregamos ele, e eles acham que não é santo, acham que não agradam a Deus, acham que só vive decepcionando o Senhor. Quem aqui não se sente assim? Eu me sentia assim, parecia que tudo que eu fazia desagradava a Deus, parecia que tudo que eu fazia, Deus não estava feliz comigo, eu me cobrava, irmão, preciso orar, preciso ler Bíblia, mas às vezes não é que eu precisava de um relacionamento com Deus, às vezes eu precisava mostrar para o outro, porque o problema está aí. Às vezes a gente tem que mostrar para o outro, para agradar o outro, para se sentir feliz com a gente mesmo. Aí chega Jesus dizendo para eles, eu sou a porta, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Você não entendeu, eu vou explicar direitinho. Eu sei que você entendeu, mas é para você mastigar melhor. Olha, dizendo assim, eu sou a porta. Ele está dizendo, eu sou o único acesso. Aqui você não precisa fazer isso, aqui você não precisa fazer aquilo, aqui você só precisa entrar pela porta. Você não entendeu? Tem lugares por aí que você precisa fazer. Um dia eu estava no carro com algumas pessoas indo a um trabalho e passamos por um templo bonito. Quem vai para Sousas, há um templo bonito lá, e aí a minha chefe falou, olha aí, Marcos, a minha igreja. Aí eu achei que era a igreja A, aí eu descobri que era B, que na verdade não é igreja, é uma seita.
Aí ela falou, mas para entrar aí, não pode isso, não pode aquilo, tem que ficar fazendo isso durante um ano para poder entrar. Aí eu, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu dei risada no meu coração, eu falei, mas para entrar no aprisco do bom pastor, só basta entrar pela porta, que é Cristo. Só entra pela porta. Só tem, ele é o acesso para pastos verdejantes. Ele é o acesso para a vida eterna em comunhão com Deus. Enquanto ladrão e salteador impõem sobre o povo um jugo pesado, Jesus está dizendo, só entra por a porta. O acesso para uma vida abundante com Deus é só entrando pela porta. Vou terminar. Já passei do horário, vou terminar. Segundo, versículo de número 10. Já li e vou ler de novo. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu sei, irmão, a gente cresce assim. Faz parte da nossa identidade assembleana. Sempre interpretamos o ladrão como o diabo. Mas não, Jesus não está falando do diabo aqui. Quem é esse ladrão? É o falso pastor. É só olhar o contexto. Jesus está falando dos falsos pastores, dos líderes e de toda a seita que saiu do judaísmo e que estava conduzindo Israel por um caminho de pecado e de erro. Jesus está dizendo, o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu quero que você entenda uma coisa, viver com Deus não é pesado. Ser crente não é um fardo. É isso que vocês precisam entender. Estamos no mês de conscientização sobre o suicídio. E uma das coisas que levam ao suicídio é a ansiedade. E a ansiedade não é sentimento. A ansiedade é um desregulamento de um sentimento chamado medo. É o medo de frustrar. É o medo de errar, é o medo de falhar, é o medo de decepcionar. Ou não é assim? Os filhos têm medo de errar com os pais, de decepcionar os pais, de falhar na vida. É a responsabilidade te cobrando. Eu preciso escolher o curso, eu preciso decidir o que eu quero para a minha vida, eu preciso concluir essas matérias, eu preciso estudar para entrar nessa universidade. E a ansiedade vai tomando conta e vemos uma geração ansiosa, depressiva, que às vezes vai levar até a morte. E eu vim nessa noite trazendo essa palavra de Deus para dizer, servir a Jesus não é um fardo. Servir a Jesus não é um fardo. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Se tem alguém que pode trazer refrigério para a nossa alma, é Jesus. Se tem alguém que pode nos dar vida eterna, vida abundante, é Jesus. O mundo está morto, as pessoas lá fora estão mortas, mas todos que entraram por esta porta têm vida em Deus. Tem vida em Cristo Jesus. É por isso que está aqui. É por isso que está neste lugar. Porque tem vida em Deus. É por isso que pode suportar o que vier. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se coloque de pé, vou terminar.